Convido você a abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19. A gente vai meditar um pouquinho hoje nos 10 mandamentos. Na verdade, a gente vai meditar um pouquinho na introdução aos 10 mandamentos, né? Porque a gente não vai entrar nos 10 mandamentos em si. Êxodo capítulo 19, a gente vai ler a partir do versículo 3. Êxodo capítulo 19, a partir do versículo 3. Logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz com o Egito, e como os transportei sobre as asas de águia, e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal, dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra, que é santa, que é viva, que é capaz de transformar vidas. Agora, Pai, nós clamamos a Ti que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, iluminar o nosso entendimento, através do Seu Espírito, e fazer clara, Senhor, a palavra lida. Que o Senhor, Pai, venha mesmo confrontar, Pai, a nossa vida com a Sua palavra. Que o Senhor, Pai, venha trazer glória para o Seu nome, através da Sua palavra. Que o Senhor, Pai, venha se manifestar a nós, hoje, essa noite, através da Sua palavra. E, Pai, que o Senhor, Pai, nos dê graça para viver a Sua palavra. Para que não sejamos achados, ó Pai, aqueles que escutam a Sua palavra, mas não praticam. Que a Sua palavra, Senhor, venha trazer mudança e transformação na nossa vida. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, essa semana a gente vai começar a falar um pouquinho sobre os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Mas antes de entrar nos 10 mandamentos, antes de falar sobre os 10 mandamentos, a gente precisa entender que existe o quê? Existe antes dos 10 mandamentos uma introdução, um prólogo aos 10 mandamentos. O que é isso? É Deus dando-nos as razões pelas quais Ele pode dar os 10 mandamentos. Ele não chega para o povo e dá os 10 mandamentos. Ele vai, então, introduzir, aliás, ele vai introduzir toda a lei. Porque se você tem lido a Bíblia, você vai chegar na lei, em Levíticos. Então, você vai ver, e tem gente que já chegou na lei, aí tem gente que está em crise, né? A Milena está até me olhando assim, nossa. Então, alguns de vocês, a gente falou um pouquinho sobre essa semana no grupo de conexão, a gente falou sobre o quê? Sobre o templo. Sobre o templo. E aí você estava, nossa, é muito chato ler o templo, porque aqueles todos os detalhes e aquelas coisas todas que a gente vai vendo no templo. Aí a gente parou um pouquinho para estudar um pouquinho só sobre o templo. E aí a gente viu a necessidade de estudar o templo. A gente viu a necessidade, ou o que o templo representa, né? Aí mudou. Então, o que eu espero introduzir essa noite, e a gente não vai ter tempo de ir por todos os 10 mandamentos e avaliar todos os 10. Talvez semana que vem eu continue e passe pelos primeiros mandamentos, mas a minha intenção é dar uma introdução à lei, a toda a lei. Porque o que Deus está fazendo aqui, Ele está introduzindo toda a lei, Ele não está falando apenas dos 10 mandamentos, porque o que segue aqui, Ele vai dar algumas outras leis, aí depois vem a construção do templo, depois vai continuar com as leis. Né? No Antigo Testamento, se você for contar aí, você vai encontrar 613 leis que o povo vai dar
que Deus vai dar ao povo para que ele obedeça. Então, o que a gente vai ver hoje é uma introdução, o porquê ele pode dar a lei dele. Né? E esse aí vai ser o nosso primeiro ponto. Por que Deus pode dar a lei? Com que autoridade ele pode dar a lei para o povo? Né? Então, o primeiro ponto aí, a primeira coisa que a gente vê, se você for para o versículo 4, você lê aí: vocês viram o que fiz ao Egito, e como os transportei sobre as asas de águia, e os trouxe para junto de mim. Então, e se você for mudar aí rapidinho para Êxodo capítulo 20, versículo 2, diz assim: eu sou o Senhor, o seu Deus, que te tirou do Egito, da terra de escravidão. E então, aqui nos 10 mandamentos, e antes no capítulo 19, Deus ele está dando as razões por que ele deve ser obedecido. E por quê? Porque sou eu, o Senhor, quem te tirou da terra de escravidão. Sou eu, o Senhor, quem te trouxe para perto de mim. Não foram vocês quem se salvaram. Não foram vocês que fizeram nada, aliás, como a gente tem caminhado e visto semana após semana. O que eles fazem para se salvar? Nada. É um processo totalmente passivo por parte dos israelitas. Quem está fazendo? É Deus. É Deus. Então Deus, ele vai os tirar de lá e vai os salvar. E aí ele vai então trazer para eles e falar: olha, vocês vão então obedecer aos meus mandamentos. Por quê? Porque foi eu, o Senhor, quem os tirou daí. Aí, a gente vai ver que começa então a aparecer a lei de Deus e a comparar com as outras religiões. Por quê? Porque toda religião tem o quê? Os seus faça ou não faça. Tem os seus mandamentos, tem aquilo que você vai fazendo para o quê? Para basicamente obedecer a sua religião. Contudo, esse não é o caso do cristianismo, como eu pretendo mostrar. Porque todas as religiões do mundo, se você pode separar todas as religiões do mundo em dois, ou em duas partes, você coloca todas as religiões do mundo desse lado. E todas as religiões do mundo basicamente são: faça essas coisas, cumpra com esses mandamentos, faça isso e você será salvo. Olha a diferença agora do cristianismo. Qual que é a diferença? O cristianismo está aqui. Faça essas coisas todas e te garante alguma coisa? Não. Por quê? Porque o chamado aqui é totalmente diferente de qualquer outra religião. Eu salvei vocês, eu os tirei da escravidão, eu os libertei. Por causa disso, então, obedeçam. Deus não dá a lei para eles antes deles saírem do Egito. Deus não aparece para eles, não aparece para Moisés, como a gente viu, e fala assim: olha, essas aqui são as minhas leis. Se os israelitas obedecerem às minhas leis, eu vou os tirar de lá. É isso que Deus faz? Não, vai e ordena a Faraó que deixe meu povo ir. Ele não dá lei, ele não fala nada sobre lei, ele não dá mandamento, ele não faz nada. A lei, ela vem depois. E a lei, ela é expressão da graça de Deus. A lei é um presente de Deus. E é aí que a cabeça dá um nó. Como assim a lei? Como assim está debaixo da autoridade da lei? Como isso pode ser um presente de Deus, Rodrigo? Mas eu também, quando comecei a estudar isso, falei assim: mas não faz sentido chamar a lei de presente. Como que regras podem ser um presente para a gente? Porque o nosso problema, a gente pensa que essa cabeça de pós-modernos. Eu sempre enfatizo muito essa questão da pós-modernidade, que é a geração que nós vivemos. Porque como nós lemos a Bíblia, é influenciado totalmente pela nossa pós-modernidade, como a gente vai ver nesse texto hoje. Então, a gente precisa entender algumas coisas antes. Primeira coisa, o conceito de eleição. O conceito de eleição. Porque a gente tem eleição, e essas 2 semanas coincidiu que eu dei aula na escola dominical e falei sobre eleição. E a gente tem um conceito de eleição muito ruim, né? Principalmente nós, calvinistas, a gente tem um conceito de eleição muito, às vezes, muito nublado, sem entender o que é realmente eleição. Por quê? Porque o que acontece é,
nós não fomos eleitos para ficar na nossa zoninha de conforto. Nós não fomos eleitos para, eu fui eleito, agora eu estou tranquilo. Porque a grande piada pelas pessoas que não são calvinistas é, olha lá, vocês são eleitos, então vocês não precisam fazer mais nada. Nada mais longe da verdade. Por quê? O que é a eleição? Para que a eleição serve? Quando Deus ele chama Noé, quando ele chama Abraão, principalmente em Abraão, isso fica muito claro. O chamado de Abraão, a eleição de Abraão, ela tem um propósito. Ela não é um fim em si mesmo. A eleição não é um fim em si mesmo. Deus ele quer atingir um povo, ele quer atingir um propósito através da eleição. Nós fomos chamados, eleitos para as boas obras. Nós fomos chamados, eleitos para a obediência a Deus. Nós fomos chamados, eleitos para andar em conformidade com a palavra de Deus. Então, eu sou eleito, mas nós não andamos conforme a lei de Deus, o que a palavra de Deus diz lá em 1 João é que nós somos mentirosos, e a verdade de Deus não está em nós. Então, a nossa eleição ela é demonstrada na maneira que nós vivemos. E junto com a eleição, ela vem o quê? Vem o presente, que é a lei. Como assim? Por que a lei é um presente? Como que a lei é um presente? Eles acabaram de sair do Egito. É um povo que está nascendo. É o ato de independência. É ali que a nação nasceu na saída do Egito, no Êxodo. Ali nasce Israel como nação. Eles não têm o quê? Eles não têm leis. Eles não têm nada que governe a maneira com que eles se relacionem uns com os outros. Então Deus vem como grande legislador e vai mostrar para eles como que eles vão se relacionar uns com os outros e com Ele. Então a lei é uma expressão da graça de Deus, da sabedoria de Deus. Porque Deus, na sua sabedoria, Ele vai te falar, isso aqui você não faz. Por quê? Porque isso vai destruir a sua vida. Porque isso vai destruir os seus relacionamentos. Porque isso vai destruir com você. Se os israelitas deixassem de fazer as coisas da lei, Deus deixa de ser Deus? Quando nós desobedecemos a Deus, isso afeta Deus? Deus continua sendo o mesmo Deus. Então, o ato de dar a lei não é um ato de tentar controlar a nossa vida, porque é isso que nós vemos na lei. É um Deus lá no céu mesquinho, que é esse controlador que quer controlar tudo na minha vida. A lei é uma expressão da graça dele, do amor dele. Olha, não pisa aqui porque aqui você vai se machucar. Não anda por aí porque aí você vai se dar mal. A lei, então, ela é uma expressão do quê? Da graça de Deus. De como o seu povo deve ser conduzido. Outra coisa, eles foram chamados, eles foram salvos, eles foram redimidos. Agora, a grande pergunta é, como que eu vivo esse novo relacionamento com esse Deus? E é para isso que tem a lei. É para isso que existem os mandamentos. É como que nós vamos se relacionar uns com os outros, mas como nós vamos se relacionar com Deus. É para isso que serve a lei. Então a lei não é um Deus lá no céu tentando controlar ninguém, porque Ele não precisa. A lei é uma expressão da graça de Deus, para nos dar o quê? Verdadeira liberdade. Porque como eu preguei há 2 domingos atrás, lembra que o chamado de Deus para tirar eles de lá, não é o quê? Deixa meu povo ir. E ponto. E acaba aqui a frase. Não, deixa meu povo ir para quê? Para me adorar. Deixa o meu povo ir para que eles tenham um relacionamento comigo. Porque você queira ou não, você serve alguém. Você queira ou não, a gente falou disso há 2 semanas. Se você, consciente ou inconscientemente, você serve alguém. Você, por mais que você pense que você é livre, você não é. E aí a gente tentou apontar alguns deuses, alguns ídolos nossos naquela última pregação. Então Deus está tirando a gente do Egito, da morte, da escravidão do pecado, para o quê? Para ser escravo de Deus. Mas lembre das palavras de Jesus, aprendam de mim e tomem o meu jugo que é suave e leve. Só o jugo dele é suave, só o jugo dele é leve. Qualquer outro jugo vai te oprimir.
ele vai te colocar peso sobre, porque você tem servido a ídolos. Então não existe, gente, não existe essa ideia pós-moderna de liberdade. Eu sou livre. Ou você serve a Deus, ou você serve a ídolos. Seja lá ele qual for. E talvez a gente vai passar um pouquinho sobre isso semana que vem. Então, a lei é um presente de Deus, expressão da graça de Deus. E aí a gente precisa pensar em uma outra coisa, obediência. Porque isso aqui, na nossa época, na nossa pós-modernidade, é um negócio muito complexo, porque nós não confiamos em autoridades. A ideia de obediência é muito complexa para nós. Então, nós precisamos primeiro entender obediência. O que é obediência? E obediência, obediência é a livre vontade de submeter a sua vontade a outro. A obediência é a livre vontade de submeter a sua vontade a outro. E aí eu vou ter que explicar um pouquinho sobre isso. E como o conceito de obediência às vezes fica meio complicado de entender, eu coloquei ali, obediência é igual a disciplina. Porque se tem uma coisa que a gente conhece muito bem, é o quê? Disciplina física. Ou pelo menos na teoria a gente sabe, a gente conhece o que é disciplina física. E eu vou dar 2 exemplos sobre disciplina física. Aí eu já vejo uma esposa cutucando o marido, já vejo... Disciplina física. Gente, eu sei que o Ed agora está nessa pegada de disciplina física, o meu cunhado Gustavo está nesse negócio de ser natural e comer mais saudável e tal, né? E aí eu vejo o pastor mandando mensagem 4:30 da manhã, estou indo para a academia. Eu falo assim, como, gente? Mas mas nós entendemos muito bem essa ideia de disciplina física, é por isso que eu quero usar isso. Por quê? Disciplina física. Gente, tem alguém aqui, o pastor perguntou isso aqui semana passada. Tem alguém aqui que levanta 5 horas da manhã, 4:30 da manhã, feliz da vida porque vai para a academia? Ninguém. Raramente você encontra uma pessoa que gosta disso. Talvez aquela pessoa que passou anos fazendo aquilo e sente falta, sente desejo, mas ela já tem o quê? Essa disciplina física diária. Então ela sente falta. Existem algumas pessoas que conseguem fazer isso de manhã, 4 horas da manhã. Por quê? Não, eu vou vencer, eu vou levantar, eu vou. Porque eu preciso melhorar. Agora chegando o verão, né? Aí, está chegando o verão. Aí tem uma motivação, mas não, eu tenho que priorizar o quê? A minha saúde física, preciso perder peso, whatever que você pense aí. Mas você tem que, então, quebrar o quê? A sua vontade. Você tem que ir contra a sua vontade, aquilo que é natural. Aquilo que, aliás, você pensa que é certo para você. Porque todo o seu corpo está dizendo para você, não. E você diz, não, eu vou. Porque isso é o melhor para o meu corpo. Porque isso é o melhor para mim. Eu não vou te obedecer, vontade. Aí a outra grande dificuldade nossa é o quê? A segunda palavrinha, dieta. Essa aperta. Essa é difícil. Porque agora no verão, aberta a temporada de churrascos, né? Todo mundo sabe. Quem mora aqui no New England, todo mundo sabe o que significa isso. Começou o verão. Aliás, hoje já tinha gente fazendo churrasco. Começou a esquentar um pouquinho. Gente, às vezes tem 3 churrascos para ir no mesmo dia. Sábado e domingo a gente chama de Summer Fever, né? Alguma coisa assim, não é, Ed? Que chama aqui. Que as pessoas... Gente, tem 300 aniversários para ir no mesmo dia. Tem a loucura. Final de semana, sexta, sábado, domingo. Quando chega o final do verão aqui, por incrível que pareça, você fala, gente, graças a Deus tem um final de semana off, porque estava difícil. É bastante coisa, o negócio aperta no final de semana. Mas aí chega naquele churrasco, e aí tem aquelas pessoas que cozinham aquela costela, deixa aquela costela ali, já comeu aquela costela que ficou 6, 8 horas no fogo? Gente, aquilo é uma bomba de caloria, aquilo mata você. Tá vendo? Ninguém pensa isso. Eu não penso isso. O que eu quero? Eu quero saber de dieta na hora que eu estou na frente de uma costela. Eu nem penso se aquilo faz bem, se entope veia, se vai contra a minha natureza, se não foi projetado para eu comer aquilo daquele jeito. Vai me fazer mal. Eu penso nisso? De maneira nenhuma. Eu quero aquela costela, custe o que custar. Mas alguns de vocês aqui
porque eu sou assim. Alguns de vocês que, não, eu vou comer salada. Olha lá, o Newton está confirmando, o Newton é assim, né? Eu vou comer salada. Eu vou contra a minha vontade, porque eu sei que o meu corpo não foi desenvolvido para isso, vai entupir as veias, eu vou engordar, vou criar barriga, vou criar essa camada adiposa nesse lugar aqui, né? A gente parece que colocou uma boia, não é? E aí, tem algumas pessoas que conseguem. Então a gente entende o que é disciplina física muito bem. Eu não precisei fazer muito esforço para mostrar isso para vocês. A gente entende o que é disciplina física. Contudo, tem uma disciplina que a gente não entende muito bem, que é a disciplina moral. Mas antes disso, você entende que para que você tenha um corpo saudável, para que você consiga então, para que você obedeça aos limites do seu corpo, tenha vida em abundância, viva mais, não precise de médicos e etc, 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 você precisa respeitar o quê? Os limites do seu corpo. E muitos de nós, a gente ignora todos esses limites a vida inteira, até chegar ao ponto que a gente cai no médico. E aí o médico fala, ou você para, ou você morre. Tá vendo? Todo mundo conhece esse discurso. Todo mundo conhece esse discurso. Exatamente. Ou você para, ou morre. E aí a gente para. Quer dizer, alguns param. Senão entra naquele negócio, né? Boca foi feita para comer. Vocês gostam desses vídeos, né? Então, o conceito que é de liberdade, a que está atrelado à disciplina, liberdade não é a falta de limites, não é a falta de regras. A liberdade não é a falta de obediência, de você ter alguém para obedecer. Isso não é liberdade. Liberdade é você respeitar os limites para os quais você foi feito. Gente, um peixe, ele é livre na terra? Obviamente. Não, ele é um peixe, ele foi feito para o quê? Para nadar, para estar dentro da água. E se ele estiver na terra, ele está livre? Não. Ele está livre aonde? Dentro da água, que é o seu habitat, onde ele foi feito para o quê? Para estar. E assim com qualquer outra coisa. Nós temos limites como qualquer outra coisa na criação. E nós só seremos livres quando nós entendermos e respeitarmos e obedecermos, submetermos a nossa vontade a esses limites. Então, liberdade não é falta de limite. Falta de limite é anarquia. Porque se todo mundo fizer o que quer, a hora que quer, do jeito que quer, que tipo de sociedade que a gente tem? Não tem sociedade. Não tem. A gente se destrói. Então, isso não é sociedade. Isso não é liberdade. Então, dado o exemplo para vocês entenderem disciplina física, a gente vai falar um pouquinho sobre disciplina espiritual. O que é disciplina espiritual? E por que é tão difícil no nosso tempo a gente ouvir sobre disciplina espiritual? Sobre o que eu devo obedecer. Eu tenho que obedecer. Todo mundo já fica sério, o negócio já muda, tá vendo? O clima já muda. Mas isso acontece por algumas coisas. Por algumas coisas. Por quê? É aqui que é muito importante a gente entender a nossa geração, o meio em que nós vivemos, a nossa época. É por isso que eu enfatizo tanto a pós-modernidade, porque a nossa época, onde nós vivemos, a sua pós-modernidade, ela vai afetar a sua leitura bíblica. E algumas das filosofias da pós-modernidade, eu fiz questão de colocar algumas das filosofias, porque essas coisas vocês veem em propagandas, em filmes, em qualquer lugar, em rádio, TV, vocês vão vendo essas coisas. Aí você vai, que legal, gostei dessa frase. Porque você é um pós-moderno, pensando como um pós-moderno. Aí você vai ver essas frases como: ninguém pode te dizer o que está certo ou o que está errado. Não existe verdade absoluta. Tudo é relativo. Vocês nunca escutaram isso? Agora, essa aqui para mim resume toda a ideia da pós-modernidade. Siga o seu coração. Aí eu vejo camisetas, crente usando camisetas, siga o seu coração.
Aí o que a Bíblia fala sobre o coração? Que o coração do homem é mais enganoso do que qualquer outra coisa. Aí a gente usa as camisetas, siga o seu coração. Gente, essa foi a mentira que Satanás usou para Adão e Eva. Não foi exatamente essa mentira de Satanás para Adão e Eva? Para Eva, no caso? Coma isso. Ah, Deus te proibiu? Não posso comer dessa. Aí, qual que é a pegadinha ali? Siga o seu coração, você tem que fazer. Como que você vai saber? Você precisa sentir. Isso nasce com o romantismo, aí vem o relativismo, com a industrialização. Século XVI para cá o negócio só caiu. Então o que acontece é, a nossa cabeça vai aceitando essas coisas como verdades, sem perceber, porque isso vai sendo colocado em filmes, novelas, músicas. Então, você não é ninguém até que alguém te ame. Algumas coisas que vão entrando, ninguém pode te falar o que você acredita. Você é livre. Aí a gente vive na época que a gente vive, aí a gente vem para a Bíblia e a gente não consegue entender a Bíblia. E quando vem, a gente fala, não, isso aqui eu não concordo. Porque ninguém pode me falar o que é certo e o que é errado. Nem a Bíblia. E aliás, a Bíblia não é a verdade absoluta. Ela é relativa. Vocês nunca escutaram isso? Vocês vão escutar. Uma hora ou outra vocês vão escutar. Olha, mas às vezes a mensagem não é tão clara como eu estou falando aqui agora. Às vezes a mensagem é muito mais subliminar do que essa. Não, boba, separa que o seu coração está sentindo. Aí você olha para a Bíblia. Não, mas espera aí, eu estou olhando a Bíblia, estou olhando o que você está me falando, não está combatendo uma coisa com a outra. Esse é o nosso problema. A pós-modernidade nos condiciona a pensar assim, não se sujeite à autoridade. A autoridade são coisas ruins. Você não deve obedecer. A única fonte de autoridade que você deve ter é o quê? Você mesmo. Você é a fonte de autoridade da sua vida. Você é. Você tem que determinar para Deus o que você quer. E Deus tem que fazer. Porque você sabe o que é melhor para você. Então, a gente vai tendo essas coisas, esses problemas filosóficos, né? Então, o que acontece se a gente aplicar isso, gente? Se a gente aplicar isso, isso que eu acabei de falar para vocês, que a gente tem como verdade no âmbito moral, no âmbito físico, o que acontece? Não, só você pode falar o que é verdade para você, é certo que é você tem que saber o que é certo e bom para você. Aplica isso no reino físico, o que acontece? Você morre. Porque você não tem mais autoridade. Os médicos já não adianta mais os médicos falar para você, não, eu não acredito em você, porque eu acredito no que eu acho que é bom. Eu tenho que seguir meu coração. Fala isso para o médico fala, beleza, vai lá. Aí você fala para aquele cara que você paga caro para ir na academia e ficar gritando com você. Mais um, e esses caras, a gente obedece eles. E aí o cara vai lá e grita com você, não, está errado, faz de novo, e você baixa a cabeça e faz, certo? Não é assim? E a gente obedece ele sem questionar. Agora, quando Deus, ele vem e confronta você, isso está errado, na palavra dele, não, eu não acredito nisso. Porque, não, eu tenho que saber, eu sei o que é bom, o que é errado para mim, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é para mim. Eu sou a minha fonte de autoridade. Quando Deus vem de graça te corrigir, te mostrar o que você tem que fazer para o seu bem, do mesmo jeito que o seu personal trainer está fazendo, você o quê? Discute com ele. Você entende que aí você se torna o quê? O seu próprio Deus. O Deus não é Deus. Você é o seu Deus. Porque você sabe o que é certo e o que é errado. Enquanto você escuta os médicos, enquanto você escuta o seu personal trainer, enquanto você escuta o seu nutricionista te mandando naquelas dietas loucas, e você obedece sem questionar aquilo, não, ele deve saber o que ele está fazendo. Aí Deus, o Criador do céu, da terra, de tudo que neles existe, fala para você, isso está errado. Você fala, eu sei o que é errado, eu sei o que é certo, eu sei o que é bom para mim. Estou mentindo? Por quê? Porque essa é a filosofia da pós-modernidade. Então, a gente começa a ter esse tipo de
dilema quando a gente lê a Bíblia. A gente começa a ter problemas. Aí a gente vai, então, o que é disciplina espiritual? É se submeter à vontade de Deus e deixar a vontade de Deus subjugar a nossa vontade, para que sejamos como Ele. Deus, Ele tem um propósito na sua vida. Um propósito. Romanos capítulo 8, versículo 29. Que vocês sejam a imagem de Cristo. Tudo coopera para o bem daquele que o amam. Para que eles sejam a imagem de Cristo. Para isso que tudo coopera. Não é para te dar o carro legal, o emprego legal. Isso pode acontecer porque Deus é bom. Ele é gracioso. Ele é abençoador. Mas isso não é o propósito. O propósito é que vocês sejam transformados à imagem de Jesus. Qual, então, o objetivo da lei? Qual o objetivo dos mandamentos? Que nós sejamos transformados. Aquele cara que a gente paga na academia, o fisiculturista não, o personal. A gente paga o personal, aí a gente olha o que para ele? Se o personal, como que ele ganha o quê? Autoridade na nossa vida. É aquele cara ou aquela mulher saradona. A gente olha, nossa, eu queria ter esse corpo. E aí, esse cara deve saber o que eu estou falando, porque, né, olha o corpo dele. Então a gente obedece. Aí Deus te fala, você quer ser como eu? Está aqui os mandamentos. Você quer ser perdoador, amoroso? Você quer me buscar mais? Você quer ter mais relacionamento comigo? Você quer parecer mais com o meu filho? É assim. Através da obediência. E a gente, largamente, a gente fala, não. Eu sei o que é certo, eu sei o que é errado, eu não quero ninguém para me dizer o que eu tenho que acreditar. Então nós pagamos essas pessoas, né, para o quê? Para gritar com a gente, mas quando Deus ele vem ao nosso encontro para falar, olha, é assim, meu filho. A gente, não, o senhor não. Ele sim, você não. A gente não aplica no âmbito moral aquilo que a gente faz no âmbito físico. E aí começa o nosso problema. Em último lugar, a razão da obediência. Volta aí. Abre em versículo de novo a sua Bíblia, capítulo 19, versículo 5. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal, dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. 2 palavras. Se obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal. Gente, do que é? Para que serve uma aliança? A aliança é sinal de casamento, é sinal de intimidade, você tem intimidade. O que Deus está chamando Israel para ser? Ou o que Ele nos chamou para ser? E o Novo Testamento inteiro nos chama assim, sua noiva. Ele nos chamou para ter intimidade, a mais alta intimidade que o ser humano tem é o casamento. É esse relacionamento que Deus quer conosco. Então, qual que é o objetivo da obediência? Controlar a sua vida? Não. Por que Deus nos manda ou nos ordena obedecer? Porque Ele tem uma aliança conosco. Porque Ele quer ser o quê? Aquela pessoa que você pode confiar, você tem aquela intimidade, como você tem com a sua esposa, com o seu marido. E toda aliança, todo casamento, ele tem o quê? Regras implícitas. Você assinou um contrato, acabou. Você não é mais seu. Você pertence a outra pessoa. Se você não descobriu isso ainda no casamento, essa é a hora. Você não se pertence mais. Agora você pertence a outra pessoa. E tem muita coisa que vem junto com o casamento. O casamento é uma bênção, mas é uma responsabilidade. Você tem uma responsabilidade com a outra pessoa, porque a partir do momento, homem, que você disse sim para ela, você disse não para todas as outras mulheres do mundo. E vice-versa. Nós temos um relacionamento íntimo e profundo com outra pessoa. E as vontades dela, agora, elas significam alguma coisa para você. Ou pelo menos deveriam significar.
Então, a obediência não é um fim em si mesmo, a obediência é um meio para o fim. E qual o fim? Relacionamento, intimidade. Deus, Ele quer o quê? Intimidade conosco. Por que que nós temos que obedecer? Por que que Deus fala obediência, obediência, obediência? Eu estou usando esse púlpito aqui agora, o Eduardo está usando uma câmera lá atrás. A partir do momento que eu acabar com a minha pregação aqui, eu vou fechar isso aqui. Eu vou virar as costas, vou guardar as minhas coisas e vou embora. Eu não me preocupo com o quê? Com os sentimentos do púlpito. Por que que eu não me preocupo com os sentimentos do púlpito? Porque ele é um objeto. Objeto não tem sentimentos. Não é assim, contudo, com pessoas. Pessoas têm vontades, desejos, paixões, sentimentos. Mas vocês já perceberam que nós queremos tratar Deus como objeto? Como se Ele não tivesse vontades, como se Ele não tivesse sentimentos, paixões, como se Ele não se irasse. Então, a gente quer tratar, ou a gente faz o seguinte, a gente tem o nosso cônjuge, nosso esposo, nossa esposa, e aí a gente sabe que a determinadas coisas nós temos que obedecer. Por quê? Porque isso agrada o nosso marido, a nossa esposa. E nós fazemos isso alegremente. Não com peso na consciência, não porque a gente tem que fazer. A gente faz porque a gente ama. E muitas coisas a gente deixa de fazer, porque mesmo que de se colocar, por exemplo, numa determinada situação, que pode trazer algum tipo de prejuízo para o seu casamento. Você se guarda desse tipo de situações, certo? Mas vocês já perceberam que com Deus a gente nem pensa algumas coisas? A gente faz as coisas, a gente trai Deus com os nossos ídolos. Ah, não, Deus ele tem que perdoar, Deus ele é o todo-poderoso, Ele perdoa qualquer coisa. E se a gente fizesse a mesma coisa com a nossa esposa, se não desse divórcio, era um negócio bem próximo. Por que a gente trai Deus com os nossos ídolos o tempo todo, e Ele tem que perdoar. A gente não se importa com os sentimentos dEle. Não, Ele tem que continuar com a gente do mesmo jeito, porque Ele é Deus, Ele releva essas coisas, Ele é Deus. Deus não se importa com isso. Aí a Bíblia fala que Ele é um Deus ciumento, que tem zelo, que tem ciúme, que tem paixão. Aí a gente tem medo da nossa esposa, de machucar mesmo. E a gente não tem esse mesmo medo de machucar o nosso Deus. E aí a gente vai criando os nossos ídolos e vai traindo Deus com isso. E pensa que Deus está ok com isso. Por quê? Porque a gente, não, Deus está lá. Parece que porque a gente não está vendo, parece que o negócio não vai. Mas você já percebeu, se você aplicar as mesmas regras que você aplica do seu casamento para Deus, a sua vida com Deus muda? Que Ele é um Deus que tem paixão, que tem amor por você, que tem ciúmes de você, que queima de desejo por você, porque se Ele não te amasse, Ele não tinha morrido numa cruz por você. Então, mas quanto mais nós temos esse relacionamento com as pessoas, com o nosso cônjuge, nós vamos sendo o quê? Transformados. Isso é uma vida de mão dupla, porque não é só você que obedece o seu cônjuge, não é só a esposa que obedece ao marido. O marido também tem que obedecer a esposa em muita coisa, tem que abrir mão em muita coisa. Coloca dois pecadores juntos no mesmo casamento, gente, casamento só dá certo pela graça de Deus. Mas os dois são afetados, os dois têm que abrir mão. O que acontece num casamento em que só um abre mão? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, qual é o grande problema da visão do casamento hoje? A gente traz, o grande problema é a filosofia da pós-modernidade. Por quê? Porque eu quero ser feliz. Eu vou para o casamento, eu quero ser feliz. Então, eu caso. Se aquela pessoa não me faz feliz, o que eu vou fazer? Eu tenho que separar dela e arrumar alguém que me faça. O grande problema disso é o quê? Eu estou usando a pessoa como objeto, não como pessoa. E isso está fardado ao fracasso. Por quê? Porque eu estou querendo usar a pessoa para obter um fim, que é a minha felicidade.
E eu não estou querendo tratar a pessoa como pessoa. E aí eu sei que ela tem paixões, que ela tem desejos, que ela tem vontades. E então ser moldado, moldar e deixar ser moldado por aquela pessoa. Eu não quero isso. Aí eu faço o quê? Desfaço. E vou procurar alguém que faça. Só que o problema é que ninguém vai fazer. Esse é o grande problema. E você vai bater 1, 2, 3, 4 casamentos. E não dá certo com ninguém. E é assim para as amizades também. Tem gente que eu sou assim e não vou mudar. Quantos amigos essa pessoa tem? Já percebeu isso? Porque nós somos seres que nós somos relacionais. E quando nos relacionamos com pessoas, quando nós nos relacionamos com pessoas, pessoas têm vontades. Têm vontades. Então esse negócio, eu sou assim mesmo e não vou mudar. Desculpa, você vai morrer sozinho. Porque pessoas têm sentimentos. A mesma coisa é com Deus. A mesma coisa é com Deus. Então nós vamos, com o relacionamento, quanto mais nós nos aprofundamos nos relacionamentos, nós vamos ficando mais vulneráveis. Contudo, é por amor. E a gente não se sente vulnerável, a gente não se sente que a gente é escravo de ninguém. A gente ama a pessoa e a gente quer agradar a outra pessoa. É isso que a gente quer dentro do casamento. Eu vou te obedecer, porque se eu não te obedecer, eu tenho que fazer isso. Não, eu amo, eu quero obedecer porque eu quero ver você feliz. Eu quero me submeter a esses limites do casamento, porque o casamento tem limite? Acabei de citar um bem grande, você disse sim para uma e não para todas as outras. Tem limites. Então eu vou me submeter a esses limites do casamento. Para quê? Para que o meu casamento dê certo. E ele só vai funcionar se você se submeter a esses limites. Senão ele não vai funcionar. E é uma via de mão dupla. Inclusive com Deus. Como assim com Deus? Com Deus também. Porque a gente pensa que a gente tem que se submeter. A gente pensa que a gente tem que obedecer. Que é só a gente. A gente não vê o outro lado da corda, a outra ponta. A gente pensa que é a gente que vai ficando vulnerável. Não, quanto mais eu obedecer a Deus, mais vulnerável eu vou ficando à vontade de Deus. E é verdade. Mais vulnerável você vai ficando para Deus. Mas não existe nada melhor do que ser vulnerável para Deus. Porque Ele sabe o que Ele faz na nossa vida. Esse é um ponto. Mas é uma via de mão dupla. Por quê? Porque Ele se fez vulnerável. Você nunca na sua vida, você vai ser vulnerável como Ele se fez vulnerável. Porque Ele deixou tudo, deixou a sua glória para habitar no meio de pecadores. E eu falei que esse relacionamento Ele transforma. Mas Deus não é transformado? Não. Quando Ele assumiu a nossa natureza, quando Ele assumiu a nossa humanidade, você sabia que Jesus, Ele nunca deixa de ser homem? O Deus eterno, infinito, Ele se encarna e vira homem, limitado. Jesus tinha que andar, Jesus foi um bebê, Jesus fez xixi, cocô na fralda, gente. Você consegue imaginar Deus assim? Foi o que Ele fez. Nós nunca nos submeteremos, nunca nos tornaremos tão frágeis, tão dependentes, tão vulneráveis, como Ele se fez por nós. Então é uma via de mão dupla, sim, porque Ele se deixou transformar, Ele obedeceu até a morte e morte de cruz. Então, quando Deus Ele nos manda, quando Ele nos ordena, quando Ele nos dá a lei, Ele não está querendo controlar a sua vida. Ele não está querendo colocar, vou te colocar limites aqui porque você tem que obedecer esses limites. Não. Esses são os limites de ter relacionamento com Deus. Por quê? Porque senão nós estaremos fazendo o quê? Nós chegamos para Deus como? Não, Deus, eu vim aqui na igreja, e essas aqui são as minhas vontades. É isso aqui, o senhor tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, então eu venho aqui na igreja, eu toco, eu canto, eu sirvo aí na igreja, eu faço o que precisar aí na igreja. Mas, isso aqui é a minha vontade.
olha para isso daqui. Esse que você colocou como alvo, como objetivo, esse é o seu Deus. Esse é o seu Deus. Você está usando o quê? Deus como um objeto para chegar na sua vontade. E isso está fardado ao fracasso. Por quê? Porque você está tratando Deus como esse púlpito, como objeto. Isso nunca vai dar certo. Por quê? Por que ele impõe, então, as suas leis, os seus mandamentos? Porque todo relacionamento precisa de limites. Mas ele coloca esses limites, ele coloca obediência para quê? Para te abençoar. Mesmo nos seus limites, nos colocando limites, nos dando lei para obedecer, o que ele quer é nos abençoar. O que ele quer é que você tenha uma vida plena e abundante com ele. E é só assim que nós teremos o quê? Aliança. E aí chegamos no último ponto. E eles serão o meu tesouro pessoal. E eles serão o meu tesouro pessoal. Então a lei, e essa é uma introdução à lei, como eu disse no começo, por que nós temos que obedecer? Em primeiro lugar, porque Ele nos salvou. Porque Ele nos tirou da escravidão. Ele nos tirou da morte e nos trouxe para o seu reino. Ele tem toda a autoridade para fazer isso. Em segundo lugar, obediência é aquilo que vai o quê? Transformar a nossa vida e que vai nos trazer para perto dele. É aquilo que vai o quê? Aprofundar o nosso relacionamento com ele, aquilo que vai nos mudar, aquilo que vai submeter a nossa vontade à vontade dele, porque ele sabe o que é melhor para nós, não nós. Então a gente vai se submeter à vontade dele por causa do quê? Que ele é um Deus que quer controlar? Não, porque ele é um Deus que quer abençoar, mesmo quando ele nos dá limites. Porque ele conhece o limite do nosso corpo, ele conhece o limite das nossas estruturas. Ele sabe o que é bom e o que é ruim para nós. Aí quando você olha para a lei, e aí você vai lendo algumas coisas na lei que você vai começar a ler daqui a pouco, mas eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, eu não acho que isso aqui seja certo. Sabe o que você está fazendo? Você está se colocando no lugar de Deus. Porque, gente, para os israelitas, você está lendo esse monte de lei aí, para os israelitas, muitas dessas leis não faziam sentido também. Mas eu vou fazer o quê? Não, se Deus falou, ele deve saber o que ele está fazendo. A gente faz isso com o coach nosso lá. A gente faz isso lá com o nosso personal training, o nosso nutricionista. Não, ele deve saber o que está fazendo. Mas aí chega para Deus, não, isso aqui eu não concordo, isso aqui eu não gosto. Não vou fazer não. Por que a gente não consegue dar para Deus a mesma autoridade que a gente dá para as pessoas? Porque a gente não consegue dar para Deus a mesma autoridade que a gente dá para o nosso personal training. Porque no final, o que ele mais quer é ter um relacionamento íntimo, profundo com você. É por isso que ele te deu a lei. É por isso que ele diz, obedece isso. E se você me obedecer, aí ele fala, se você me obedecer, não é se você me obedecer, e quando ele coloca um se aqui, é para te controlar, porque, não, só tem um jeito de você ter intimidade, aliança com ele, só tem um jeito de você se tornar tesouro pessoal dele. Não é que ele está querendo colocar alguma coisa para si. Não. Ele não quer controlar você de alguma maneira. Não, só tem um jeito de você experimentar essa vida abundante que ele está te propondo aqui, se você obedecer. Caso contrário, você não está respeitando os limites do relacionamento. Você não está honrando a ele. Você está tratando a sua esposa como aquela pessoa que casou para ser feliz. Você está usando Deus como um objeto. E não está levando em consideração que ele é uma pessoa. E que ele tem sentimentos, tem paixões, tem vontades. E aí ele traz na lei, você quer casar comigo? Essa aqui é a minha vontade. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra. Deus, e nós te pedimos perdão, Deus, por todas as vezes, ó Pai, que nós tratamos o Senhor como um objeto, por todas as vezes, ó Pai, que nós usamos o Senhor para atingir um objetivo, Senhor.
Oh, Deus, tem misericórdia de nós. Agora, Pai, nos ajuda a viver, Senhor, a Tua palavra, a obedecer ao Senhor, Pai, porque o Senhor sabe o que é melhor, o Senhor sabe o que é bom para nós. Oh, Deus, nos dá graça para viver essa vida abundante que o Senhor tem, que vem através da obediência. Dá-nos graça, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.